Você já percebeu como algumas pessoas parecem prontas para explicar a dor dos outros de forma simplista, como se houvesse sempre uma fórmula pronta para interpretar o sofrimento? O capítulo 8 de Jó nos apresenta um diálogo com esse tipo de abordagem. Bildade, o suíta, entra na conversa após ouvir o desabafo profundo de Jó nos capítulos anteriores. Mas em vez de oferecer consolo genuíno, ele traz uma explicação rígida e até severa sobre as razões pelas quais Jó estaria passando por tudo aquilo. Antes de avançarmos, vamos à leitura bíblica introdutória. Abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 8, versículos 5 ao 7. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente agora Ele despertará em teu favor e restaurará a tua habitação justa. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Este é o coração do discurso de Bildade, a ideia de que, se Jó se humilhasse e buscasse a Deus de maneira correta, as coisas voltariam a melhorar. Pai, pedimos que, ao estudar este capítulo, o Senhor nos dê discernimento para compreender a Tua palavra. Que possamos ouvir não apenas as palavras humanas registradas aqui, mas a verdade eterna que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Bildade começa seu discurso de forma quase acusatória. Ele diz: até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? É como se estivesse dizendo que Jó estava falando demais, que suas palavras eram vazias, carregadas apenas pelo impulso da dor. Ao fazer isso, Bildade demonstra uma postura comum a quem observa o sofrimento de longe, a impaciência com a vulnerabilidade do outro. Logo em seguida, ele declara algo ainda mais duro. Porventura perverteria Deus o juízo? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Aqui, Bildade está insinuando que, se Jó estava sofrendo, era porque merecia de alguma forma. Essa lógica parte de um raciocínio que, apesar de ter um fundo de verdade, afinal, Deus é justo, ignora a complexidade da vida e da ação divina. Nem todo o sofrimento é resultado direto de um pecado específico. A própria história de Jó já nos mostrou no início do livro que havia outros fatores espirituais em jogo. Bildade vai além e menciona os filhos de Jó. Se teus filhos pecaram contra ele, também os entregou ao poder da sua transgressão. Essa frase é particularmente dolorosa. Imagine o peso de ouvir algo assim enquanto ainda se está de luto pela perda dos próprios filhos. É uma fala que não apenas não consola, mas agrava a ferida. Aqui aprendemos algo importante. Mesmo que tenhamos alguma percepção ou opinião sobre a situação de alguém, isso não nos dá licença para falar sem empatia. A verdade dita sem amor pode se tornar crueldade. A seguir, Bildade propõe um caminho: buscar a Deus, ser puro e reto, e então o Senhor restauraria Jó. A proposta em si parece correta, afinal, buscar a Deus é sempre o melhor caminho. O problema é que ela vem embalada em uma acusação implícita de que Jó não estava sendo puro ou reto até aquele momento. Em outras palavras, Bildade sugere que o sofrimento de Jó era totalmente resultado de sua própria falha espiritual. Esse é um risco que todos corremos quando olhamos para a dor alheia. Muitas vezes, em vez de oferecer ombro e escuta, procuramos causas e culpados. É mais confortável acreditar que o sofrimento é sempre consequência de erros claros, porque isso nos dá a ilusão de que, evitando tais erros, estaremos seguros. Mas a realidade é que, como Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições.
Isso não depende apenas do nosso comportamento, mas faz parte da jornada humana em um mundo quebrado pelo pecado. Bildade, para reforçar seu ponto, recorre à sabedoria dos antigos, pois pergunta agora às gerações passadas e considera a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Ele apela para a tradição, para os ensinamentos que foram transmitidos ao longo das gerações. E isso, por si só, não é errado. A Bíblia nos ensina a valorizar o conselho dos mais velhos e a sabedoria acumulada ao longo da história. O problema é que Bildade usa essa tradição como arma para validar uma conclusão precipitada sobre a situação de Jó. Ele cita exemplos da natureza para ilustrar seu argumento: o papiro que murcha sem água, a planta que seca antes de florescer. Para Bildade, esses exemplos simbolizam a vida dos ímpios, que prosperam por um tempo, mas logo murcham. Sua mensagem implícita é clara: Jó, se você está murchando é porque não está enraizado na justiça de Deus. Mas o que Bildade não entende, e que muitas vezes também esquecemos, é que o sofrimento não é um diagnóstico automático de impiedade. Os justos também sofrem, e muitas vezes de maneira intensa. A vida de Jesus é a prova maior disso. Ele foi perfeito em todos os sentidos e, mesmo assim, sofreu a maior dor que alguém poderia suportar. Portanto, qualquer teologia que iguala automaticamente sofrimento a pecado pessoal precisa ser revista. Ao final do trecho que lemos, Bildade afirma que se Jó realmente buscasse a Deus com sinceridade, sua vida não apenas seria restaurada, mas superaria em muito o que havia antes. Essa é, sem dúvida, uma promessa verdadeira para todos que se voltam para Deus. No entanto, a aplicação que Bildade faz dela é insensível e falha, pois parte de um diagnóstico equivocado sobre a causa do sofrimento de Jó. Assim, o início deste capítulo nos ensina tanto pelo exemplo positivo, buscar a Deus, quanto pelo negativo, não julgar apressadamente a dor dos outros. E aqui fica uma lição para nós. Quando estivermos diante do sofrimento alheio, que nossas palavras sejam mais para sustentar do que para explicar, mais para consolar do que para corrigir. Bildade prossegue com seu discurso no capítulo 8 de Jó, e agora ele intensifica o uso das imagens poéticas e exemplos tirados da natureza. Ele descreve a instabilidade e a fragilidade da vida dos ímpios como ilustrações vivas. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua confiança será cortada, e a sua segurança será como a teia de aranha. É uma metáfora forte. Ele compara a segurança do ímpio a uma teia de aranha, algo aparentemente bem estruturado, mas extremamente frágil e incapaz de sustentar qualquer peso real. Essa imagem nos convida a refletir sobre aonde estamos ancorando nossa confiança. A teia de aranha pode ser bela à primeira vista, mas não é um alicerce. Da mesma forma, construir nossa vida sobre recursos humanos, riquezas ou qualquer outra coisa fora de Deus é como edificar sobre areia, como Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. A tempestade cedo ou tarde virá, e tudo que não estiver firmado na rocha cairá. Bildade continua: encostar-se-á à sua casa, mas ela não se manterá. Apegar-se-á a ela, mas ela não ficará em pé. Aqui ele usa a imagem de alguém que se apoia numa parede ou estrutura esperando encontrar estabilidade, mas que cede ao menor peso. É o retrato da falsa segurança. O que é interessante e também problemático é que Bildade aplica essa metáfora diretamente à situação de Jó, como se dissesse:
A razão de tudo estar desmoronando na sua vida é porque você não estava apoiado corretamente em Deus. Mais uma vez, o conselho de Bildade tem um elemento de verdade, mas falta a ele sensibilidade e compreensão do contexto. Sim, é fundamental estarmos apoiados em Deus. Sim, toda segurança fora dele é ilusória. Mas usar isso para explicar sem margem de dúvida a causa da tragédia na vida de alguém é um julgamento precipitado. Jó não estava sofrendo porque havia abandonado a Deus. Pelo contrário, a narrativa do início do livro nos mostra que ele era íntegro e temente ao Senhor. Na sequência, Bildade descreve uma planta verdejante que parece promissora, mas que, de repente, é arrancada pela raiz e substituída por outra. Ele diz: está cheio de seiva diante do sol, e os seus renovos se estendem pelo seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à pilha de pedras, penetram até o lugar das pedras. Mas quando Deus a arrancar do seu lugar, este o negará, dizendo: nunca te vi. A imagem é dramática e nos lembra que toda prosperidade sem fundamento sólido em Deus é temporária. No entanto, é importante perceber algo. Bildade apresenta Deus como aquele que arranca a planta do ímpio de forma definitiva. Mas no caso de Jó, o que estava acontecendo não era um arrancar para a destruição, e sim um processo doloroso, porém com propósito de restauração e glória maior. Quando interpretamos mal a obra de Deus, podemos acabar passando uma imagem distorcida dele para quem sofre. Bildade então conclui seu pensamento dizendo que eis que este é o gozo do seu caminho, e da terra outros brotarão no seu lugar. Em outras palavras, para ele, a vida do ímpio é substituível e sem valor duradouro. Já para o justo, Bildade afirma que eis que Deus não rejeitará ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Aqui, por um momento, ele se aproxima de uma verdade reconfortante. Deus não abandona os que são fiéis a Ele. O problema é que Bildade está usando essa verdade para pressionar Jó a admitir uma culpa que não existia. E é exatamente nesse ponto que a aplicação prática para nossas vidas se torna clara. Quantas vezes nós, ao tentar consolar alguém, caímos na tentação de oferecer respostas rápidas, generalizações ou explicações que, mesmo tendo base bíblica, não se aplicam à situação específica? A verdadeira sabedoria está em saber quando falar e quando simplesmente estar presente. Podemos aprender com o erro de Bildade. Quando estivermos diante de alguém que enfrenta uma crise profunda, o mais importante pode não ser explicar o porquê, mas ajudar a pessoa a manter viva a esperança no caráter de Deus. É Ele quem nos sustenta, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Como o salmista diz no Salmo capítulo 62, versículo 8, confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Outro ponto digno de reflexão é que, apesar de suas palavras duras, Bildade ainda reconhece que, se Jó se voltasse para Deus, haveria restauração e alegria. Ainda te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. A promessa de riso e júbilo é verdadeira para todo aquele que, mesmo na dor, permanece ligado ao Senhor. O que Bildade não entende é que Jó já estava vivendo essa fidelidade, ainda que envolto em lágrimas. Isso nos lembra que o caminho do justo pode passar por vales escuros, mas o final da jornada é sempre luz. Jó, naquele momento, não tinha ideia de que o Senhor restauraria tudo em dobro, mas nós, olhando para toda a narrativa, sabemos que o sofrimento dele não foi em vão.
Assim também é na nossa vida. Mesmo quando não enxergamos o fim, podemos confiar que Deus está escrevendo uma história de redenção. Portanto, ao olharmos para este capítulo, que possamos guardar duas lições fundamentais: não julgar precipitadamente o sofrimento alheio e nunca esquecer que Deus é fiel para restaurar. Ele não rejeita os que o buscam com sinceridade e, no tempo certo, Ele transformará lágrimas em cânticos de alegria. Ao chegar ao final do seu discurso no capítulo 8, Bildade deixa claro que acredita estar oferecendo a Jó uma rota de saída para seu sofrimento. Ele afirma que, se Jó se arrepender e buscar a Deus, tudo mudará. E é aqui que precisamos fazer uma pausa para entender que, para Bildade, o sofrimento de Jó é resultado direto de um pecado oculto. Para ele, a lógica é simples. Sofrimento vem por causa de pecado. Portanto, se há sofrimento, é porque há pecado. Esse raciocínio, apesar de parecer coerente à primeira vista, é incompleto e perigoso. A Bíblia, em diversos momentos, nos mostra que nem todo sofrimento é consequência direta de uma transgressão pessoal. Jesus, por exemplo, ao encontrar um homem cego de nascença, foi questionado por seus discípulos sobre quem havia pecado, ele ou seus pais, para que tivesse nascido assim. A resposta de Jesus, registrada em João capítulo 9, versículo 3, foi clara. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa declaração desmonta o pensamento simplista de Bildade e nos ensina a ter cuidado ao atribuir causas para o sofrimento alheio. Ao continuar, Bildade pinta uma cena de restauração e triunfo para aqueles que, segundo ele, se voltam de seus maus caminhos. Ele fala sobre risos e júbilo, sobre a vergonha dos inimigos e a queda inevitável dos ímpios. São imagens que inspiram esperança, mas que, no contexto, carregam um peso de acusação velada. É como se dissesse: Jó, se você fizer o que estou dizendo, será feliz novamente. Se não fizer, continuará na ruína. Essa abordagem, ainda que cheia de belas promessas, não leva em conta a complexidade da situação de Jó e a soberania de Deus em seus propósitos. Esse trecho é um alerta para todos nós sobre o poder e o perigo das palavras. Podemos usar promessas verdadeiras da Escritura de forma errada quando as aplicamos em contextos que Deus não nos autorizou a interpretar. É por isso que Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículo 19, nos exorta a sermos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Muitas vezes a pessoa que sofre não precisa de explicações, mas de presença, empatia e oração silenciosa. Há algo mais profundo acontecendo aqui. Bildade acredita estar defendendo a justiça de Deus, mas na prática está reduzindo essa justiça a um sistema automático de causa e efeito. Esse tipo de visão acaba limitando nossa compreensão do caráter divino, porque Deus é justo, sim, mas também é soberano, e a forma como Ele age ultrapassa nossa lógica humana. O livro de Jó inteiro é um lembrete poderoso de que há dimensões da obra de Deus que não podemos compreender plenamente. No lugar de Bildade, o que teria sido mais sábio? Talvez reconhecer que não sabia explicar o que estava acontecendo, mas afirmar que confiava no caráter de Deus e que caminharia ao lado de Jó, sustentando-o na oração. Isso teria sido mais próximo do coração de Cristo, que, ao encontrar pessoas em dor, não lançava acusações infundadas, mas oferecia graça, cura e direção. Se olharmos para nossa própria vida, veremos que, em algum momento, já estivemos na posição de Bildade, tentando encontrar explicações rápidas para a dor de alguém, ou mesmo para a nossa própria. O desafio
é abrir mão dessa necessidade de ter todas as respostas e, em vez disso, se apegar à certeza de que Deus está no controle. Como Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que ele não diz que todas as coisas são boas, mas que todas cooperam para um bem maior. O final das palavras de Bildade, no capítulo 8, também nos leva a pensar na diferença entre a restauração humana e a restauração divina. A restauração que o homem imagina geralmente está ligada à volta de uma situação confortável, ao retorno daquilo que foi perdido. Mas a restauração de Deus vai além. Ela não apenas devolve, mas transforma, amplia e eterniza o que Ele quer construir em nós. Jó descobriria isso mais à frente, quando sua vida fosse restaurada em dobro, mas, acima de tudo, quando seu entendimento sobre Deus fosse aprofundado. Essa reflexão nos leva a concluir que, ao acompanhar alguém em sofrimento, nosso papel não é o de juízes, mas de intercessores. Devemos estar dispostos a chorar com os que choram, como ensina Romanos, capítulo 12, versículo 15. Devemos ser rápidos em amar e lentos em acusar. E, acima de tudo, precisamos confiar que, mesmo quando tudo parece confuso e injusto, Deus está agindo com propósitos eternos que um dia serão revelados com perfeição. O discurso de Bildade, portanto, é uma mistura de verdade e erro, de esperança e acusação. Ele nos lembra que, se queremos ser instrumentos de Deus para restaurar vidas, precisamos aprender a discernir não apenas o que dizer, mas o momento e o espírito com que dizemos. É nessa sensibilidade que refletimos o amor de Cristo e nos tornamos verdadeiros consoladores e não acusadores disfarçados de amigos. Ao prosseguirmos para a conclusão do capítulo 8 de Jó, é inevitável perceber que o diálogo entre Bildade e Jó não é apenas um debate teológico, mas também um reflexo das tensões que surgem quando visões diferentes sobre Deus e o sofrimento se encontram. Bildade encerra suas palavras reafirmando a ideia de que os que buscam a Deus prosperam, enquanto os que o rejeitam acabam em vergonha e ruína. É uma mensagem que, por si só, tem fundamento bíblico, mas que, aplicada de forma genérica e insensível, corre o risco de ferir mais do que curar. Essa é uma das lições mais importantes que podemos tirar desse trecho. Uma verdade fora de contexto pode se tornar uma arma. Bildade está certo ao dizer que Deus honra os que o buscam e que os ímpios enfrentarão juízo. No entanto, ele erra ao assumir que a situação de Jó é resultado direto de pecado e ao não considerar outras possibilidades. Isso nos lembra de Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Bildade, como muitos de nós, fala sem compreender toda a extensão do que está acontecendo. Outro ponto relevante é que, para Bildade, a restauração parece estar condicionada a um ato humano imediato, confessar um pecado presumido e voltar-se para Deus, como se isso fosse suficiente para reverter toda a tragédia. Mas a narrativa de Jó mostra que há sofrimentos que fazem parte de um plano maior, que não podem ser explicados ou resolvidos por fórmulas simples. Aqui vemos um contraste entre a teologia simplista e a complexidade da soberania divina. Aplicando isso ao nosso tempo, percebemos que muitas vezes buscamos explicações rápidas para crises pessoais ou globais. Queremos encontrar uma causa clara e uma solução imediata, mas Deus nem sempre age dessa maneira. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembram:
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa perspectiva nos ajuda a lidar com o mistério sem perder a confiança. O capítulo 8 também nos leva a refletir sobre o valor da paciência no processo de restauração. Bildade sugere uma mudança rápida e um resultado quase imediato, mas, na realidade, a cura e a transformação de Jó levariam tempo. A paciência é um dos frutos do Espírito, mencionada em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e é essencial para suportar provas prolongadas. Jó não precisava apenas de palavras de correção, mas de tempo, de espaço para lamentar e de amigos que permanecessem ao seu lado. Outro aspecto importante é que, ao falar sobre a queda dos ímpios e a exaltação dos justos, Bildade está, ainda que indiretamente, tocando em um tema escatológico: o dia em que Deus fará justiça plena. Isso é verdadeiro e bíblico, mas na vida presente, essa justiça nem sempre é visível de forma imediata. Às vezes, os ímpios prosperam por um tempo, enquanto os justos sofrem. É por isso que o salmista, no Salmo 73, expressa sua perplexidade diante da prosperidade dos ímpios até que entra no santuário de Deus e compreende o fim deles. A atitude de Bildade também nos faz pensar no perigo de usarmos a palavra de Deus para validar nossas percepções pessoais. É possível citar versículos e princípios corretos, mas aplicá-los de forma errada, gerando condenação onde deveria haver compaixão. Esse erro, infelizmente, é comum e pode afastar as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. Jesus repreendeu duramente os fariseus por esse mesmo motivo. Eles conheciam a lei, mas a aplicavam de modo frio e legalista, sem amor e misericórdia. Quando olhamos para o capítulo 8 como um todo, vemos que a conversa de Bildade é um convite à reflexão sobre como tratamos aqueles que estão em sofrimento. Ele nos lembra que é fácil falar sobre restauração e vitória quando não somos nós que estamos sentados nas cinzas. O verdadeiro desafio é estar presente no vale com quem sofre, sustentando-o com palavras de vida e não com julgamentos precipitados. Se transferirmos essa lição para o nosso dia a dia, veremos que, como cristãos, somos chamados a ser embaixadores da reconciliação, como Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Isso significa que nossa postura diante da dor alheia deve refletir o caráter de Cristo, compassivo, paciente, temente a Deus e comprometido com a verdade, mas sempre temperada com graça. O capítulo 8 de Jó é, portanto, uma oportunidade para examinarmos nossas próprias atitudes e falas. Será que temos sido como Bildade, oferecendo respostas rápidas e superficiais para problemas profundos? Ou temos seguido o exemplo de Jesus, que sabia ouvir, chorar com os que choram e, no tempo certo, falar palavras que curam? A escolha é nossa, e o impacto que deixamos na vida dos outros dependerá dessa decisão. Ao encerrarmos essa parte da narrativa, somos chamados a lembrar que, embora Bildade fale em restauração, a verdadeira restauração viria não por causa de um esforço humano isolado, mas pela intervenção soberana de Deus. E é essa certeza que deve moldar nossa esperança, a de que, mesmo quando não entendemos, Deus continua sendo fiel e sua obra não pode ser frustrada. Ao entrarmos no desfecho do capítulo 8 de Jó, percebemos que as palavras de Bildade, embora carregadas de verdades sobre a justiça de Deus,
não alcançam o âmago da necessidade de Jó. Bildade finaliza seu discurso reafirmando que, se Jó realmente buscar a Deus, o seu futuro será muito melhor do que o passado. É uma promessa que, no contexto bíblico, ecoa passagens como Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. No entanto, o erro de Bildade está em presumir que a situação de Jó é fruto direto de pecado oculto. Essa é uma armadilha perigosa para qualquer um de nós. Ao tentarmos encontrar explicações rápidas para o sofrimento alheio, podemos acabar emitindo julgamentos injustos. Isso se torna ainda mais grave quando usamos a própria palavra de Deus para sustentar essas conclusões. A verdade é que muitas vezes não temos todas as respostas, e é justamente nesse silêncio que a fé é provada. Jó não precisava de teologias prontas, mas de alguém que permanecesse ao seu lado, ouvindo e chorando com ele. O discurso de Bildade, apesar de correto em alguns princípios, falha na aplicação prática. Ele fala da prosperidade dos que buscam a Deus e da ruína dos ímpios, como se fosse uma fórmula matemática, ignorando que, no mundo real, o justo também sofre. Isso é confirmado por Jesus em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa declaração do próprio Senhor nos lembra que a vitória não está na ausência de problemas, mas na certeza da presença dele em meio a eles. Há também um aspecto pastoral importante aqui. Quando alguém está no meio da dor, não é o momento de dar respostas simplistas ou aplicar doutrinas de maneira mecânica. É o momento de encarnar a compaixão de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, nos exorta: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa postura exige empatia, tempo e amor genuíno. A conversa de Bildade nos lembra ainda de outro perigo, o de basear nossa confiança apenas nos resultados visíveis. Ele aponta para a possibilidade de Jó ser restaurado como algo que deveria acontecer imediatamente, caso ele se voltasse a Deus. Porém, a história nos mostra que a restauração de Jó levaria tempo e que, nesse processo, Deus estava ensinando lições profundas, não apenas para Jó, mas para todos que conheceriam seu testemunho. No plano espiritual, essa lição é vital para nós hoje. Quantas vezes oramos e esperamos respostas rápidas, e quando elas não vêm, começamos a duvidar da bondade de Deus. É nessas horas que precisamos lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Salmos capítulo 37, versículo 7, nos aconselha: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. A paciência na espera revela maturidade espiritual e confiança plena no caráter de Deus. O capítulo 8, como um todo, abre espaço para refletirmos sobre como reagimos à dor do próximo e como interpretamos a justiça divina. Ele nos desafia a abandonar a postura de juízes e a assumir o papel de intercessores. Em vez de perguntar o que essa pessoa fez para merecer isso, devemos perguntar: como posso ser instrumento de consolo e esperança para ela agora? Essa mudança de perspectiva é essencial para vivermos a fé de forma prática. Afinal, o próprio Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados. A graça que recebemos deve ser a mesma graça que oferecemos. Assim, ao fecharmos a leitura de Jó, capítulo 8, somos chamados a cultivar uma fé que não depende de explicações imediatas,
e um amor que não se condiciona à compreensão total da situação. Somos convidados a ser presença fiel na vida dos que sofrem, lembrando que, por trás de cada prova, há um Deus soberano conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Oremos para que nossa postura diante da dor do próximo não seja como a de Bildade, rápida em diagnosticar e lenta em amar, mas sim como a de Cristo, que sabia falar a verdade, mas sempre envolta em graça e compaixão. Pai amado, te agradecemos pela tua palavra, que nos confronta e nos ensina. Pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver além das circunstâncias e corações para amar sem julgar. Que possamos ser instrumentos de consolo e esperança, refletindo o caráter de Jesus em nossas palavras e ações. Fortalece-nos para esperar no teu tempo e confiar nos teus planos, sabendo que eles são sempre perfeitos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe. Isso ajuda para que mais pessoas recebam essa palavra e sejam edificadas.